Na virada do século XI, a Europa não era um continente de impérios, era um mosaico de reinos pequenos, condados, feudos, onde a lei mudava de vila para vila e a vida de um homem comum pouco valia. O inverno decidia quem sobrevivia, a colheita decidia quem comia e a espada decidia quem mandava. Mas acima de tudo, havia uma coisa que unia pobres e nobres, camponeses, cavaleiros, reis e miseráveis: a fé. Uma fé que não era só crença, era estrutura, era medo, era esperança. Era a explicação para a fome, para a peste, para a morte de crianças e para a injustiça que tanto rolava. E também o único consolo quando tudo desabava. E nesse mundo onde a vida terminava tão cedo, o que vinha depois era muito mais importante do que o agora. O inferno não era metáfora, era um lugar real na mente das pessoas. E a salvação era um objeto mais valioso do que qualquer ouro. Enquanto isso, a milhares de quilômetros no Oriente, uma cidade existia como ferida aberta na imaginação das pessoas. Jerusalém, um nome que atravessava fronteiras, religião, língua e cultura. Uma cidade onde cada pedra tinha história e cada história tinha sangue. Para os cristãos era um lugar de crucificação e de ressurreição. Para os judeus era um centro da memória do templo da identidade. Para os muçulmanos era sagrada também. Al-Quds, a cidade santa. E por séculos ela foi governada por diferentes poderes. E por séculos peregrinos cristãos viajavam até lá em longas caravanas arriscando fome, doença, assalto e morte, só para tocar o chão onde acreditavam que Deus tinha pisado. Só que algo começa a mudar, lentamente, como um vento que ninguém percebe até virar tempestade. O Oriente Médio passa por uma transformação. Novas forças surgem, novos exércitos, novos líderes e as rotas que ligavam o Ocidente ao Oriente ficam mais perigosas. Mensagens chegam na Europa, histórias repetidas em tavernas, em igrejas, em castelos. Relatos de peregrinos humilhados, de impostos abusivos, de cristãos do Oriente pedindo um socorro. E ao mesmo tempo, na Europa, a guerra nunca para. Cavaleiros sem terra, filhos mais novos de famílias nobres sem herança e sem futuro, homens treinados para matar, com pouco motivo para viver. A violência já era rotina. Reinos brigavam por pedaços de mapa, senhores feudais saqueavam vizinhos e a igreja, tentava conter isso há décadas. Tentava impor trégua, a paz de Deus, a trégua de Deus, mas quando a espada já estava na mão, a paz é só um intervalo. Então, em 1095, o pedido chega ao lugar certo. O imperador do Império Bizantino, Alexios Comnenus, envia emissários ao Ocidente. Ele pede ajuda, não por Jerusalém, mas porque o seu império estava sendo esmagado por um inimigo novo, os turcos seljúcidas. E quando esse pedido chega ao Papa, ele entende na hora o que aquilo significa. Porque não era só um pedido militar, era uma oportunidade histórica de unir a Europa sob uma bandeira, de fortalecer o poder da igreja, de redirecionar a violência interna para o alvo externo. E principalmente, de transformar uma guerra numa missão sagrada. No final daquele ano, numa cidade chamada Clermont, na França, um homem sobe para falar, Papa Urbano II, e diante dele uma multidão se aperta, camponeses sujos de estrada, nobres com mantos, cavaleiros armados, clérigos furiosos. E então ele começa, e cada frase é construída para atravessar o peito e prender a alma. Ele descreve o Oriente como um lugar em sofrimento, ele diz que cristãos estão sendo atacados, ele fala de Jerusalém como se fosse um corpo profanado. Ele oferece uma recompensa que nenhum rei da terra poderia oferecer. O perdão total, a anulação completa dos pecados, como se a cruz apagasse tudo, como se o sangue derramado comprasse o céu. E quando ele termina, a multidão explode. Um grito único. Deus luta. Deus cai. E naquele instante, o que era uma fé vira uma marcha, vira um juramento, vira a maior mobilização humana da Idade Média. Porque agora, milhares de homens não iam apenas lutar, eles iam morrer acreditando que morrer era vencer. E a partir daqui, a história acelera. Não é uma história de heróis, é uma história de fome, fanatismo, ouro, ambição e uma cidade que sempre esteve no centro de tudo, Jerusalém. No final do século XI, o Oriente não era um bloco único. Não era um mundo islâmico homogêneo, era fragmentado, cheio de disputas internas, alianças frágeis e ambições que se chocavam. No centro desse tabuleiro existia um império que já tinha sido tudo e agora lutava para sobreviver. O Império Bizantino, o herdeiro direto de Roma. Durante séculos, Constantinopla foi a cidade mais rica do mundo cristão. Muralhas gigantes, portos cheios, bibliotecas, catedrais, mas o tempo cobra e o império cercado por inimigos começa a encolher. No ano de 1071, o evento muda tudo. A Batalha de Manzikert. O exército bizantino é derrotado de forma humilhante pelos turcos seljúcidas. Não foi só uma derrota militar, foi um colapso psicológico.
Na Anatólia, o coração do império começa a cair. Cidades perdidas, campos abandonados, rotas cortadas, e com isso, peregrinos cristãos que atravessavam aquelas terras passam a enfrentar algo novo. Não apenas o risco da viagem, mas a instabilidade, tributos cobrados à força, prisão por suspeita, violência pontual, nada sistemático, mas suficiente para gerar medo, e medo se espalha mais rápido do que a verdade. Enquanto isso, Jerusalém muda de mãos. Ela deixa de ser governada por dinastias islâmicas mais tolerantes e passa por períodos mais rígidos, mais tensos. A cidade não se torna um inferno absoluto, mas deixa de ser previsível. E previsibilidade é tudo para quem cruza desertos sem proteção. Essas histórias voltam com os peregrinos, ou com aqueles que não voltam, e deixam apenas rumores. No Ocidente, cada exagero vira certeza, cada exceção vira regra, e cada relato é reinterpretado pela lente da fé. Mas o Oriente também tinha seus problemas. O mundo islâmico não estava focado na Europa, ele estava focado em si mesmo. Seljúcidas contra fatímidas, governadores locais contra califas distantes. No meio disso tudo, Jerusalém, uma cidade simbólica, mas militarmente secundária naquele momento, ninguém ali imaginava que ela se tornaria o centro de uma guerra continental. Enquanto isso, em Constantinopla, o imperador Alex observava o mapa e vê um império se esfarelando. Ele sabe que sozinho não vai resistir. Então, ele fez algo impensável. Poucas décadas antes, ele pede ajuda ao Ocidente Latino. Não pede cruzadas, não pede guerra santa, pede mercenários. Pede soldados, homens pagos para conter os turcos e estabilizar fronteiras. Nada além disso, mas quando esse pedido atravessa a Europa, ele não chega como um pedido técnico, ele chega deformado, traduzido, amplificado, misturado com medo, fé e ambição. E quando chega às mãos de um Papa, ele encontra um mundo perfeito para explodir. Porque do outro lado do mapa, o Ocidente estava pronto para qualquer coisa que desse sentido à violência que já existia. E agora, pela primeira vez, essa violência ganhava um destino. Na Europa do século XI, a vida não era construída para durar. A maioria das pessoas nascia, trabalhava e morria no mesmo pedacinho de terra. Poucos sabiam ler, poucos viajavam, poucos escolhiam. O mundo era pequeno e violento. A guerra não era exceção, era rotina. Senhores feudais brigavam entre si por campos, pontes, vilas. Cavaleiros eram treinados desde a infância para uma única função: lutar. Mas havia um problema crescendo. Terra não se multiplicava, famílias nobres tinham vários filhos, mas apenas o primogênito herdava. Os outros recebiam uma espada em nenhuma perspectiva. Homens, jovens, armados, sem herança, sem propósito. Uma combinação perigosíssima. E a igreja sabia disso. Durante décadas ela tentou conter essa violência interna. Criou regras, a paz de Deus, a trégua de Deus, proibia ataques em certos dias, proibia a violência contra clérigos, camponeses, mulheres. Na teoria tudo era lindo, tudo funcionava, mas na prática, quando a fome apertava, a fé cedia espaço à sobrevivência. E ainda assim a igreja tinha algo que nenhum rei possuía: autoridade moral. Ela não mandava porque tinha exércitos, ela mandava porque definia o destino da alma. E num mundo onde a morte estava sempre perto, isso era poder absoluto. O inferno não era metáfora, era medo real. Os sermões falavam de fogo eterno, de punições intermináveis, de alma gritando. E a salvação era apresentada como algo frágil, fácil de perder, difícil de conquistar. Cada pecado pesava, cada erro acumulava. E agora, pela primeira vez, surge uma ideia revolucionária. A ideia de que a violência poderia purificar. Que matar em certas condições não afastava de Deus, aproximava. Para um cavaleiro acostumado em matar por disputas locais, isso muda tudo. Não era mais guerra pessoal, era missão, não era saque, era serviço. Então, quando o Papa fala, ele não fala para um público desqualificado e ignorante, ele fala para um público preparado. Preparado pela fome, pela guerra, pelo medo do inferno. Quando ele descreve irmãos que estão sofrendo no Oriente, a Europa entende isso como entende tudo. Em termos religiosos, quando ele fala de Jerusalém, não é geografia, é simbolismo, é o centro do mundo espiritual. E quando ele oferece o perdão completo, ele resolve o maior problema daquela sociedade, o peso da culpa. O homem que havia matado antes, saqueado antes, violentado antes, agora tinha um caminho para recomeçar. Não precisava virar monge, não precisava abandonar a espada, bastava redirecionar a violência para fora, para longe, para um inimigo definido. E por isso, quando o chamado acontece, não só nobres que respondem, são camponeses, artesãos, pessoas comuns,
Porque a cruzada não prometia apenas céu, prometia sentido, prometia pertencimento, prometia que a dor não era inútil, que o sacrifício tinha propósito, e agora pela primeira vez o Ocidente não marchava por um senhor local, marchava por algo maior, algo eterno, algo que na mente deles valia mais do que a própria vida. Novembro, ano de 1095. A cidade de Clermont não é grande, não é rica, mas naquele dia ela está cheia. Gente vindo de longe, a pé, a cavalo, nobres curiosos, clérigos atentos, camponeses espremidos nas bordas da praça. Não existe microfone, não existe palco, existe voz e autoridade. O Papa Urbano II sobe para falar e ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele não começa ordenando, ele começa construindo. Primeiro, ele fala do Oriente, não como um mapa, mas como um corpo ferido. Ele descreve cristãos orientais sofrendo, igrejas profanadas, altares destruídos. Não importa o quanto isso era exagerado, importa o efeito. Porque naquele mundo, quem atacava uma igreja não atacava a pedra, atacava Deus. Depois ele fala de Jerusalém, mas não como cidade. Ele fala como se fosse uma pessoa violada, um lugar onde Cristo viveu, onde morreu, onde ressuscitou. Na cabeça da multidão aquilo não é distante, é íntimo. Então Urbano muda o tom. Ele não fala mais do que está errado, ele fala do que pode ser feito. Ele diz que o caminho é longo, que haverá fome, que haverá dor. Mas ele oferece algo que nenhum rei, nenhum senhor feudal, nenhum imperador poderia oferecer: a remissão completa dos pecados. Não parcial, completa. Quem partir, quem pegar a cruz, quem marchar, terá sua dívida espiritual a pagar. Para um homem medieval, isso é colossal. Porque o pecado não era abstrato, era o peso real, era culpa diária, era medo constante do que viria depois da sua morte. E agora, esse peso ganhava uma saída. Urbano não promete riquezas, mas todos sabem que guerras geram espólios. Não promete terras, mas todos sabem que terras existem no Oriente. Ele não promete glória pessoal, mas morrer por Cristo já era a maior glória possível. E quando ele termina, não há silêncio, mugido. Deus voa. Deus quer. Não é ensaio, não é combinado, é espontâneo, mas também inevitável, porque aquela ideia já estava pronta na cabeça da Europa. Faltava apenas alguém dizer em voz alta. A partir dali, não era mais uma expedição militar, era um movimento social, e ele escapa do controle quase imediatamente. Antes que reis se organizem, antes que exércitos sejam formados, pessoas comuns partem, sem esperar ordens, sem esperar planejamento, sem esperar ninguém. A cruzada popular começa, e ela não marcha como exército. Ela se arrasta por estradas, vilarejos, cidades, levando fé, levando medo, levando caos. Pela primeira vez, a cruz não está apenas em bandeira, ela está costurada nas roupas, no peito, visível, como um sinal de quem agora acredita que está protegido, que está perdoado, que está autorizado. E aí, antes mesmo de chegarem ao Oriente, que o mundo começa a sentir o peso real das cruzadas. Eles não partiram como exército, partiram como eixo, famílias inteiras, homens desarmados, outros com facas, lanças improvisadas, poucas espadas. Não havia comando central, não havia estratégia, havia convicção. A maioria nunca tinha saído da própria região, não sabia ler mapas, não falava outras línguas, mas acreditavam que Deus guiaria o caminho. Na frente, pregadores populares, homens carismáticos. Um deles se destaca: Pedro, o eremita, magro, barba longa, roupa simples. Ele não parecia um general, parecia um profeta. Ele atravessava vilas montado num burro, falava de Jerusalém como se tivesse acabado de voltar de lá. E as pessoas acreditavam, porque ele falava o que elas precisavam ouvir, que Deus estava com elas, que a cruz protegia, que o sofrimento era prova. E assim, milhares começaram a marchar pela Europa Central, sem comida suficiente, sem dinheiro, e quando a fome chega, a fé é testada. Alguns pedem ajuda, outros tomam a força, e algo mais sombrio surge. Pelo caminho, comunidades judaicas viviam há séculos em cidades do Vale do Reno. Na mente de muitos cruzados, uma pergunta surge: se os inimigos do Cristo estão no Oriente, por que tolerar os que estão aqui? Essa lógica não nasce do nada. Ela vem de séculos de tensão religiosa, acusação e medo. E agora, sem controle, sem liderança forte, a violência explode. Cidades como Mainz, Worms, Speyer veem massacres não por ordens papais, mas por convicção popular. Alguns bispos tentam proteger, alguns escondem famílias, outros falham. E o sangue corre antes mesmo da cruzada chegar perto do Oriente. Enquanto isso,
No Império Bizantino, o imperador Alexios observa tudo com preocupação. Ele pediu soldados, recebeu multidões famintas, indisciplinadas e perigosas. Quando essas massas chegam às portas de Constantinopla, a cidade se fecha. Muralhas erguidas, portões controlados. Alexios entende rápido. Aquilo não é ajuda, é um risco. Então ele faz a única coisa possível. Acelera a travessia, empurra essa multidão para o outro lado. E do outro lado está o território seljúcida. Guerreiros profissionais, acostumados ao combate. O choque é inevitável. E não é uma batalha épica, é um massacre. Perto de Sevtok, as forças turcas atacam. A maioria dos cruzados populares não sabem lutar em formação. Entram em pânico, fogem, são cercados, mortos, escravizados. Em poucos dias, a cruzada popular deixa de existir. Não por falta de fé, mas por falta de organização, liderança e realidade. E essa tragédia deixa uma lição clara. Se a cruzada fosse continuar, ela precisaria de reis, de nobres, de exércitos de verdade. Enquanto os corpos da primeira marcha ainda esfriam no chão, os verdadeiros protagonistas da primeira cruzada já estão se preparando. Treinados, armados, experientes. Agora, a Guerra Santa vai mudar de forma. Depois do caos, vem a ordem. Depois da fé sem controle, vem a disciplina. No ano de 1096, os verdadeiros exércitos começam a se mover. Não multidões, mas contingentes armados, liderados por homens acostumados à guerra. Fredo de Rulhão, Raimundo de Sorrento, Raimundo de Toulouse, nomes que não carregam misticismo, carregam experiência. Cada grupo parte separado, cada um com seus próprios homens, seus próprios interesses e suas próprias ambições. Eles cruzam a Europa como uma lâmina livre, entram no Império Bizantino e ali Alexios exige algo em troca, juramento. Tudo que fosse conquistado em antigas terras bizantinas deveriam ser devolvidos ao Império. Os líderes aceitam, alguns com sinceridade, outros com calma. A travessia para a Anatólia começa, e ali a cruzada enfrenta o primeiro teste real. Niceia, uma cidade fortificada controlada pelos seljúcidas. O cerco é longo, fome, calor, doença, mas diferente da marcha popular, agora a tática. A Cumba e Niceia cai. E o caminho para o interior do Oriente se abre, mas o território é hostil. Desertos, montanhas, a água é escassa, homens morrem sem ver inimigos, cavalos caem, mesmo assim eles avançam. E cada vitória alimenta a convicção de que Deus está com eles. Antioquia surge no horizonte, uma cidade imensa, um dos maiores centros urbanos da região. O cerco começa e dura meses, a fome se torna extrema. Relatos falam de couro fervido de animais mortos de desespero absoluto. E então, quando tudo parece perdido, a cidade cai. Mas o alívio dura pouco. Os cruzados agora são cercados. Um enorme exército islâmico se aproxima. E é nesse momento que algo decide acontecer. Uma relíquia surge, a chamada lança sagrada. Acreditava-se ser a lança que perfurou Cristo. Verdade ou não, naquele contexto, ela reacende a fé. Homens famintos, doentes, à beira da morte, acreditavam novamente que não estão sozinhos. Eles atacam e vencem. Antioquia permanece em mãos cruzadas, mas o custo é alto. E mesmo assim, Jerusalém ainda está longe. Meses depois, em 1099, os exércitos chegam. Eles vêm à cidade, às muralhas. O objetivo final, o cerco é rápido, mais brutal. Pouca água, sol escaldante, e quando os muros são vencidos, a luta termina, a cidade cai. Para os cruzados, aquilo não é apenas vitória militar, é cumprimento da promessa e redenção. É o fim da jornada. Eles entram descalços, rezando, chorando, e Jerusalém se torna cristã novamente. Reinos são criados, estados cruzados nascem. Por um momento, parece que tudo valeu a pena, mas a história não termina quando o objetivo é alcançado. Ela apenas muda de fase. Porque agora, manter Jerusalém vai custar mais sangue do que conquistá-la. Quando Jerusalém cai em 1099, não cai apenas uma cidade, cai uma ilusão. A ilusão de que uma guerra sagrada poderia ter um fim simples. Porque conquistar é uma coisa, manter é outra completamente diferente. Os reinos cruzados surgem como ilhas cristãs em meio a um mundo majoritariamente islâmico. Jerusalém, Antioquia, Tripoli, Edessa, territórios frágeis, dependentes de reforços vindos da Europa, dependendo de alianças instáveis, dependendo de uma fé que com o tempo já não era mais suficiente para sustentar tudo. Enquanto isso, do outro lado, o mundo islâmico começa a mudar. Antes dividido, fragmentado, ele passa a se reorganizar. Novos líderes surgem, mais estratégicos, mais pacientes, menos impulsivos, homens que entendem que a cruzada não é um evento, é um processo. E lentamente o equilíbrio começa a virar.
mas o impacto das cruzadas vai muito além das batalhas. Elas mudam o comércio, rotas são reabertas, produtos orientais chegam à Europa, especiarias, tecidos, conhecimento. A Europa aos poucos deixa de ser um mundo fechado, mas o custo psicológico é profundo. As cruzadas fixam uma ideia, a ideia de que a fé pode justificar uma guerra, de que matar em certos contextos pode ser virtude. Essa lógica não nasce ali, mas ali ela se institucionaliza. Oriente e Ocidente passam a se enxergar, não como vizinhos distantes, mas como rivais históricos. Desconfiança se acumula, memórias se cristalizam e mesmo séculos depois essas memórias ainda ecoam. Mas é importante entender algo. Os homens que marcham não se viam como monstros. Eles não se viam como invasores, eles se viam como escolhidos, como instrumentos de algo maior. E é isso que torna as cruzadas tão difíceis de julgar e tão importante de entender, porque elas mostram o que acontece quando uma sociedade inteira acredita sem dúvida que Deus está do seu lado. A história não condena, a história explica. Ela mostra como fé, medo, ambição e necessidade podem se alinhar e mover continentes. As cruzadas não foram um desvio da Idade Média, foram um reflexo perfeito dela. Entender isso não é justificar, é compreender como o mundo chegou até ali. Esse foi o Visão Oculta, um canal onde a história não é simplificada nem transformada em slogan. Aqui a gente desce fundo no contexto, nas decisões e nas consequências. Eu sou o Matheus, para quem ainda não me conhecia. Se esse vídeo te prendeu, se te fez enxergar o passado com outros olhos, deixa o like, se inscreve no canal e continua com a gente. Porque algumas histórias não foram feitas para serem rápidas, foram feitas para serem entendidas. Muitas delas ficaram ocultas. Te espero no próximo vídeo.